Eu vou só colocar uma questão rápida, que na verdade tem a ver com esse último ponto que ele colocou. Eu vejo assim, quer dizer, eu acompanho bastante a produção, não só do Frank, como do pessoal da FRJ, Carlos Menezes, etc. E eu acho que o interessante de perceber assim, é que a gente nota assim, que já tem um acúmulo, né, de alguns anos e tal, e a gente nota um programa de pesquisa bem estruturado e que dá bastante frutos. Assim. No sentido de que, se a gente observa os primeiros trabalhos lá, são questões mais gerais, né? Ou seja, uma comunidade mais histórica, etc. E que, se a gente vai olhar, ela avança, eu percebo pelo menos avanços, assim, exatamente no sentido de que os trabalhos mais recentes vão conseguindo dar conta de questões mais específicas, né? Que já estavam contempladas lá, mas que não eram tratadas ainda nessa profundidade. Eu tenho um ponto, por exemplo, que eu acho que ilustra bem isso, que tem a ver com a minha pergunta, vou caminhar para o Frank, né? Que é essa relação. Então, a gente tem recentemente uma tendência de aumento dos preços das commodities, simultaneamente a essa tendência de desvalorização do dólar. Então, as pessoas associam um pouco diretamente assim, bom, então, os aumentos dos preços das commodities, então deve ser uma reação, uma espécie de reação dos produtores, enfim, à desvalorização do dólar. E essa questão genericamente não é bem assim, inclusive porque há períodos onde isso não ocorre. Então, se olhar a desvalorização do dólar, houve até período lá nos anos 80, onde ocorria, o dólar desvalorizava, mas os preços das commodities estavam baixos e caindo. Então parece que não é tão simples. Agora, enfim, como eu disse, acompanhando esse avanço, que eu considero avanço dos trabalhos do Frank, né, a gente vê que nesses últimos trabalhos já aponta uma qualificação que é importante, e é essa pergunta que eu queria encaminhar para ele, ou seja, se ele puder esclarecer, que quando se trata da desvalorização em relação às moedas dos países centrais, realmente não se consegue fazer essa associação. Agora, quando se trata de desvalorizar em relação aos exportadores de commodities, aí tem um impacto importante que passa pela ideia dos custos, né? Ou seja, porque desvalorizar o dólar significa valorizar os países exportadores de commodities, e isso influencia nos custos das commodities. Então, se pudesse explorar um pouco mais essa qualificação. Bom, primeiro, pedir desculpa que no início eu estava tão enrolado, eu nem agradeci aí o convite, né? Não, mas esse é o problema de carioca. Os amigos, eles tratam assim. Então, você já deve estar acostumado. Muito obrigado. E ao Fernando aí, pela contribuição que ele deu lá no tempo que ele estava na cidade grande. Agora ele voltou para sua toca em São Leopoldo. Mas a gente continua em contato, vejo lá em Banta, vou explorar mais. E aí a questão, você falou muito importante. A primeira coisa é a clarificação. Aquele gráfico ali eu tirei do FMI, sei lá, um negócio desse, do Banco Mundial. Então, eles veem muito cabeça para baixo. Tá? Então, quando o câmbio sobe, valoriza. Hein? As pessoas olhando, mas como assim? Quando valoriza, está subindo, né? Então, eles falam assim: a gente mede dólar, a gente mede real por dólar. Né? Eles, em geral, medem o contrário. Então, toma muito cuidado quando você escreve artigo e passa para inglês, os dedos ficam doidos. Aumentou o câmbio, como assim aumentou? Diminuiu o câmbio, dá uma dor de cabeça. Então ali está de cabeça para baixo, né? É a primeira coisa. Segunda, essa questão que você falou, que eu passei batido aí, mas a questão é o seguinte: normalmente, por que ela está ligada a nesse ponto que você falou, e tem isso no meu texto, eu não comentei aqui, não me enrolei com ele. Mas é assim, eu já escrevi isso há muito tempo, etc. E falando disso, que não é verdade que, ao contrário do que as pessoas pensam, que a flutuação do valor do dólar em relação ao euro ou em relação ao ien, qualquer coisa, afete praticamente nada o preço das commodities. Existe essa ideia. Tinha um economista Schumacher que escreveu várias coisas interessantes, mas ele exagera nesse ponto, de que, ora, quando o dólar desvaloriza, por exemplo, dá o exemplo dos países exportadores de petróleo, eles importavam muito da Europa. Então, se o dólar desvaloriza em relação ao marco, eles perdem poder de compra, na época da Alemanha, comprar máquinas na Alemanha.
E aí eles aumentavam o preço do petróleo para recompor a renda real deles. É verdade, mas cai naquele problema que eu mencionei lá no início. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, mas você não explica o poder de ganhar mais dinheiro. Por que só isso? Por que não aumentar ainda mais? Então, não é uma coisa tão simples. E além disso, tem um problema que você tem que combinar com todo mundo. Eu quero ganhar o máximo, você também, eu também. Meu patrão não quer, então azar. Né? Então não tem motivo nenhum para isso. O que acontece nos períodos que andam juntos, por exemplo, de 85 a 95, o dólar valorizou muito em relação a essas outras moedas. As pessoas colocam para cá. O dólar. E era arco, 500, essas coisas, bira, moeda. Tudo isso, 10 anos, 50%. Todo mundo dizia que era do colosso do dólar, né? Não houve nada. E os preços do commodity lá embaixo. Quando você. O que acontece é que não existe essa coisa. A oferta e a demanda de commodity ali no momento que dá o poder o cara botar o preço ou não e elementos de custo que dão o mínimo acima do qual, abaixo do qual o preço, o cara restringe completamente a oferta e pronto. É isso, é o seguinte, né? O preço, o custo de produção tem que regular a oferta. Ninguém rasga dinheiro, fica ofertando um negócio que não dá lucro. Então, quando você não associa nunca essa coisa, ou demanda ou custo, é difícil. O máximo que você consegue, alguns autores mencionaram isso, dizer o seguinte: não, mas se os países valorizam em relação ao dólar, o preço da commodity moeda local sobe menos, né? Aí a demanda não cai o que cairia. E aí tem um mecanismo possível. Tá? Os países ricos do euro houve subir o juro um pouco e valorizar, né? Porque a pessoa está subir o juro e valorizar. Isso diminui o impacto nas pessoas que consomem commodity no euro. E pode prolongar um pouco, mas não há um efeito assim dramático. Mas aí tem um mecanismo de transmissão. A minha bronca do nosso grupo, né, é que não vale não ter mecanismo de transmissão. Minimamente, aumentou por causa. Aumentou. Você tem que explicar a sequência de fatos concretos que podem levar as pessoas que têm poder para fazer isso. Então isso é uma coisa, por que não tem motivo para isso. Porém, de fato, isso é uma coisa mais recente. Pensando melhor nessas questões, etc. E especialmente influenciado no texto muito importante do Carlos Medeiros sobre os ciclos financeiros internacionais, aí eu acho que no JPKE, que nem ele dá na aula dele, as coisas que não dá atenção, é um texto muito importante, porque tem uma ideia lá muito importante, muito na pesquisa, a ideia do Medeiros, depois eu só adaptei, só acendeu uma luzinha, aí eu fui olhar as coisas dos textos. A ideia dele existe uma, que eu acho que os alunos, um pouco. Na tradição da CEPAL tem uma coisa muito boa, que é a questão, digamos, vamos chamar de dependência tecnológica, ou problema da inserção comercial externa, né, da periferia. Porém, a parte financeira é tratada como consequência disso. Né? Cai o preço do commodity, dá uma crise, o capital vai embora, né? E aí mas basicamente o estrutural é só a ênfase nessa coisa real. A gente exporta banana e importa. O que o Medeiros fala nesse artigo, como que essa coisa evoluiu dentro do grupo, é que, olha só, não é bem assim, como tem aquele ciclo regular, você olha os dados financeiros vindo, toda vez que o juro está baixo lá por um motivo de lá, independente do que está acontecendo aqui. Começa a baixar o juro lá e começa a vir capital pra caramba, todo mundo dá um jeito de atrair, fazer o que tem que fazer, começa a chover dólar, fazem todas as bobagens, dá um bonzinho, depois despenca, e essa hora aqui, de pegar uma crise, né? Aí ele fala, está voltando a incorporar isso como algo tão importante, essa, digamos, subordinação financeira, que eu acho que agora está melhorando um pouco, mas o governo está pensando mais, não, na análise estruturalista, porque isso é estrutural, não é menos estrutural por não ser real, porque é uma coisa que existe há mais de um século, por exemplo. E que, se olhar o gráfico PIB da América Latina e fluxo de capital, tediosamente, a gente acha que a gente fez muita coisa, porque foi isso que você acontece no céu, não para, veio um tsunamizinho, você fica lá brigando, lá, gastar um pouquinho mais.
curso geral, grosso, não tira o valor de nenhum esforço de ninguém, então não está atrapalhando. Mas o movimento geral é muito assim, não é à toa que a gente acredita. Agora, se parar para pensar, as implicações disso para, eu fico conectar as duas coisas. Isso é, ao você ter violentas desvalorizações periódicas, por exemplo, vamos fazer os dois caminhos. Suponha que eu tenha violentas desvalorizações periódicas depois de ciclos financeiros de expansão. E que essa desvalorização seja tal que no final do processo o câmbio dos países produtores de commodities esteja muito abaixo do dólar, mais desvalorizado do que. Então você vai baixando o patamar dos custos de dólar de todas, não um país. É market share ganha, é o conjunto deles. Um país é pequeno, o conjunto deles não são pequenos. Todos os produtores de soja não são pequenos. Um é. Então, para um produtor de soja, é ótimo ele desvalorizar o câmbio, porque a taxa de lucro não vai afetar o preço. No Brasil, todo mundo, aliás, tem ideia estranha, e quando a gente desvaloriza o câmbio, aumenta a demanda por nossas exportações. Não é verdade, aumenta a taxa de lucro dos nossos exportadores. A gente é tomador de presente pequeno, na maior parte desse mercado. Aliás, se desvalorizar o câmbio agora, supostamente para promover exportações industriais, é muito estranho. Está aumentando ainda mais a rentabilidade relativa das pessoas que já têm muito lucro exportando. Como? Para que elas vão exportar outra coisa? Não dá. A desvalorização protege as importações, mas nas exportações, se você não taxar os lucros, como a gente faz um pouco, aqui não faz porque não quer. A lei já está lá, já está, é só votar. Já está pronta, é só apertar um botão. Você não taxar as commodities, você não vai mudar os incentivos de exportar. De jeito nenhum, vou botar o câmbio 10. Só vai ficar um absurdo de lucros anormais e o governo reclamando sem dinheiro nem para aumentar o meu salário. Então, é complicado. Mas, de qualquer forma, acontece. De alguma maneira, para um país pode ser bom, porque ele exporta mais, ganha market share, ou ele consegue entrar em coisa que não tinha custo. Mas, para o conjunto, o termo de troca, se todo mundo faz isso, digamos, o produtor na margem clássico é o custo de produção que interessa, é o custo de produção da unidade, do método de produção que tem que ser usado para atender a demanda mundial. Quando esse cai em dólar, não tem como sustentar os outros. Quando esse sobe, o dólar sobe. Então existe esse caminho que é uma grande tendência de valorização. Por exemplo, nos anos 90, no final do ano, a Rússia, o Brasil, todo mundo fez liquidação de commodities. Mas isso é nada, tem que pagar de qualquer jeito. E aí isso jogou o câmbio lá para baixo, todo mundo. Os custos de produção caiu. Isso vai direto pelo câmbio. Mas muita gente diz, não, mas isso requer que o câmbio cause o preço das commodities. Um raciocínio que eu fiz. Primeiro o câmbio muda, depois o câmbio. E de fato, tem estudo estatístico até aponta um pouco por aí. Mas veja bem, não precisa. Como é que está pensando só na tendência? Pode ser ao contrário. Pode ser exatamente essa coisa. Né? Porque eu tenho que pagar contas externas grandes e não quero desvalorizar. Eu jogo os preços das commodities para baixo, em dólar, está no mesmo. Tá? Então o preço de oferta da maioria dos produtores de commodities em dólar cai na hora da crise financeira. Basta isso. Como eu não estou falando do ponto, estou falando da tendência, então de crise em crise, vai ficando cada vez mais baixo nosso salário. Nós, todos os produtores, vão em dólar. E se você evita a crise, você tem a subida e não tem o colapso depois. Muita gente fica preocupada com o câmbio valorizado exatamente. Não porque ninguém. Eu adoro ganhar muito em dólar. Mas é porque depois tem dinheiro para pagar, e a gente já viu como é que ficava. Em geral é pior. E essa vez por acaso, não foi. Então, e aí cria esse problema. De um lado, explica, na minha opinião, é um elemento importante. Então eu mesmo disse que o dólar não tinha nada a ver com o que já tem. Tá? Quiser fazer, ou evoluiu, ou a crítica não tem, continuo achando que não tem relação, porque eu só tinha olhado no câmbio na coisa. Depois na cabeça vai voltar e fala assim, tempão, e se olhar o briefing, você vai ver que é isso. Então esse é o ponto. Agora, como eu tinha falado no final, isso cria um problemão, certo? Que agora está sendo discutido no Brasil, a ideia virou um consenso, inclusive no seu trabalho, que desvalorizar o câmbio resolve tudo e que vale a pena qualquer custo, inclusive uma autoflagelação fiscal e outra coisa. Mas isso aí é outro assunto, mas não é trivial nem óbvio que
e desvalorizar o câmbio só tem efeitos positivos. Assim, por exemplo, se eu sou produtor, sapato, eu não sou para cá, eu até posso achar legal baixar achar legal, estou desesperado, baixar meus custos de dólar, baixar meu salário, ou baixar tanto faz. A quantidade de produtos que os trabalhadores consomem que tem preços que são afetados por uma concorrência internacional tão grande que você baixar o salário nominal está no meio. Mas, obviamente, não acaba a indústria ali. Tá, mas, por outro lado, se não fizer isso e manter o salário alto na economia e crescer outros setores e outras coisas, será? Então, não é trivial. Quanto mais localizada a comunidade, mais é melhor desvalorizar. Quanto mais se agregar o conjunto da América do Sul, se agregar todos os produtores de comando, desvalorização é uma porcaria. Se você desagrega uma empresa, é uma maravilha. Sabe? Eu não posso dar, como é uma questão política complicada, não dá para dizer não vai, mas não, é ingenuidade, novo, desenvolvimento, tudo bem, desvaloriza, mete o pau e tudo bem. Como assim tudo bem? Você desvalorizar é uma espécie de confissão de derrota. Você não conseguiu produtividade para a renda do seu país, medida, não em PPP, o miserável Nordeste não morre de fome, ele come um calango. E não morre, ele come um calango. Agora, se você vê o cara em Nova York, um restaurante exótico de comida tropical, custa $100 um prato de calango. Aí você atribui ao PIB do Nordeste $100 porque ele está comendo calango, né? Aí você faz PPP, que é a convergência dos países de desenvolvimento, é muito bom, né? Ok. Mas eu ainda acho que a imensa maioria das coisas que as pessoas querem e merecem consumir são transacionadas a preços em dólar. Então, você ficar pobre em dólar não é uma vitória. Então, o nosso casamento ajusta. Então, não é tão simples. Né? Esse é o ponto. E aí, quanto mais você olha isso, aí tem toda conexão com os senadores desenvolvimentistas com até a pressão marxista troca desigual, embola o meio de tudo. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, complica muito. E nesse contexto atual, não é uma coisa assim, é só isso, é a implicação desse processo. Acho que não faltam pontos controversos. Então, a gente gostaria de abrir para o público. Estabelecer mais ou menos perto, às 5h15 no máximo.